Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para a nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, host, e atrás das câmeras temos a Hillary. E hoje, senhoras e senhores, iremos falar sobre luderia, hamburgueria, jogos, mundos, fantasia e muito mais. Mas antes de eu apresentar esses ilustres cavalheiros que estão à minha frente e que estão nos brindando com sua presença, vamos falar sobre a nossa patrocinadora oficial, MedMac Fibra Ótica, ela que está fornecendo a internet para nós transmitirmos este episódio através dos portais para você, em qual mundo você esteja. Se você está na sua plataforma preferida, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Sempre que trouxermos pessoas relevantes, você receberá esse conteúdo e poderá absorver e fazer networking. Lembrando que a MedMac, ela possui planos de 50 a 1 GB. Então, você que está tentando jogar, você que quer assistir a sua série, estudar, trabalhar, MedMac Fibra Ótica, beleza? Agora vamos para a apresentação. São 3 sócios atualmente. No dia 6/6 de 2019, inauguraram a sua nova unidade. Atualmente já são mais de 10 mil seguidores dos mais diversos mundos e reinos. São uma luderia e restaurante ou um restaurante e uma luderia? Somos um restaurante e uma luderia atualmente. Perfeito. Possuem eventos temáticos, mais de 80 jogos em sua coleção. Fazem corujão para você varar a noite na jogatina. No dia 14 de julho de 2018, eu estive em seu castelo, jogando uma partida de Dungeons and Dragons e tomando hidromel e comendo uma porção de batata. Estava excelente. Em 2018, também foram matérias pela 5VAT abordando o que é RPG e trazendo essa clareza para as pessoas. Já foram entrevistados pela Rede Vanguarda em 2024. Também fizeram uma gravação de uma partida de RPG com o meu mestre Rafael Boss. Um grande abraço. E, falando em off aqui, também já estiveram em outras entrevistas e outras matérias. Estamos aqui com Guilherme. Oi, boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Rodrigo. E aí, tranquilo? E Ricardo. Uma honra, melhor. Beleza. Então, já sentiram como será o bate-papo de hoje, né? Bom, a gente já estava conversando aqui no backstage e é sensacional o projeto que vocês realizam, mas todo grande herói tem um background, ou pelo menos deveria ter. Exato. Então, vamos começar pelo começo. Como foi a infância de vocês? Nossa. Caraca, um começo inusitado. De infância mesmo? Do zero, meu brother. Nossa senhora, tiro, porrada de bomba, correria, criança de colo correndo, chorando. Eu era nerd quando o nerd apanhava. Começa da direita pra esquerda. Começa com o alemão, que eu acho que é o pior. Não, Vai melhorando. A brincadeira. pior infância. Eu fui virar nerd depois de adulto, cara. Minha infância foi vivida brincando na rua, criança dos anos 80, 90, peão, rei da rua, jogando bola e tudo mais. Fui chegar no mundo nerd e já estava na faculdade. Eu perdi muito tempo para descobrir o que era RPG, para descobrir essa linha que hoje é minha vida, faz parte do meu cotidiano. Eu gosto, eu defendo, eu quero incentivar. Mas a minha infância mesmo foi vivida na rua, empinando pipa, caindo, quebrando osso, dando trabalho para minha mãe. Infância raiz, né? Não dizem. Boa. Rodrigo. Bom, como eu disse, eu era nerd quando o nerd apanhava na escola, né? Então eu tinha que sair da escola e correr pra casa pra apanhar menos. Eu tinha que contrabandear anime. Eu assistia anime em VHS, uma resolução bem baixa.
RPG, naquela época, minha mãe tinha medo que fosse um ritual satânico. Então, toda vez que eu jogava RPG, minha mãe falava pra tomar cuidado com o capiroto. E board game, confesso que naquela época eu não tinha muita noção do que era. Eu era bem viciado no RPG mesmo e em animes. E você, Ricardo? Um nerd raiz também, do bom. Então, minha infância foi recheada de videogame. Muito videogame. Também joguei um pouco de RPG com meus irmãos. Tinha muito jogo de tabuleiro também, que foi incentivado pela minha mãe. Então jogávamos War a madrugada inteira. Gerava imensos conflitos E hoje em familiares. dia é proibido em casa. Hoje em dia ele é proibido. Jogamos Banco Imobiliário, jogamos Detetive, Jogo da Vida, todos aqueles jogos dos anos 80. Então a minha infância foi recheada de nerdice, né? É na mesma época do Rodrigo aqui, do meu lado, que nerd apanhava. Então sofríamos bullying sim, mas nunca, Desistimos. exato, nunca me fez desistir desses jogos, desse universo, né? Da literatura nerd, né? O Tolkien, né? O Senhor dos Anéis, isso me encanta até hoje. Eu falo assim com uma nostalgia incrível. Então eu sou um nerd muito orgulhoso de ser nerd e quero espalhar a palavra. Show de bola. Essa é a nossa missão hoje. Espalhar a palavra, trazer, desmistificar muita coisa, né? Trazer clareza para quem tem dúvida. Então vamos lá, beleza. A gente já sabemos como foi a infância de vocês, Inusitado. certo? Uhum. Parte de adolescência. Começa lá. Cara, a minha adolescência foi bem tranquila, assim. Eu comecei a namorar muito cedo, aí era de casa pro, pra escola, da escola pra casa, namorada, saía muito disso. Mas eu sempre fui da galera da balada, de rolê, vamos beber na casa de não sei quem, vamos fazer isso. Hoje, me encontrar nesse mundo nerd, pra mim, se me perguntasse isso na minha adolescência, eu ia dar risada e provavelmente eu ia ser o cara que fazia bullying, entendeu? E hoje é um mundo que, pô, eu vivo, eu defendo, a gente quer engajar, a gente quer trazer, pô, vem, você vai gostar, vem conhecer. Essa é a linha da minha adolescência. Eu seria o babaca que fazia nerd chorar, que fazia bullying com Eu não nerd. chorava, apanhava, não chorava. Que Não, bom. porque você era um nerd diferente. Mas na minha adolescência eu seria esse babaca. Cara, na minha adolescência eu acho que foi normal, embora tenha sido bastante nerd, né? Eu fui sempre muito ligado na parte de fantasia, RPG. Eu joguei muito RPG, eu jogo RPG desde os 8 anos de idade, acho. Videogame tem bastante, mas eu tinha a parte também de curtir. Eu não era muito ligado em balada. Show talvez, balada não. Então a minha adolescência foi bem tranquila, eu acho até. Em relação à minha infância, a minha adolescência foi mais tranquila até. Mas sempre ligado muito nerd, eu sempre fui fã. Sempre fui muito fã. Star Wars, então, putz, eu fazia maratona Star Wars. Um prazer. A minha? Então, a adolescência é o momento que o nerd é testado. É ali E que ele você. falhou. Tirou um no dado. Não, é ali que você tem que se mostrar forte, viu, guerreiro? Mas ele não foi. Porque hoje tá na moda, hoje é legal, hoje o universo Marvel cresceu aí no cinema bastante. Então, ser nerd hoje é um pouco. É bem visto, né? Vamos dizer que é um pouco. Ele é muito bem visto hoje, né? O Harry Potter, né? Agora tem Casa do Dragão, Game of Thrones. Mas naquela época, ser nerd era ruim. Socialmente não era legal. Era bem Então visto. você queria sair, namorar, né? Ter algumas situações diferentes na adolescência e ser nerd atrapalhava. Então ali seria o divisor de águas se você é um nerd raiz e verdadeiro. Então fui muito nerd, quase abandonei o barco, né? Porque a gente precisa namorar, a gente precisa conhecer gente nova, diferente. Mas a gente se manteve muito nerd, mantive jogando muito RPG, muito videogame. E graças a Deus hoje essa cultura é muito bem vista e quista para vocês não passarem por isso que nós passamos. Nós estamos aqui firmes e fortes, senhores. Os nossos filhos hoje não passar pelo que a gente passou, né? Exato. Somos aí guerreiros. Novos tempos, né? Eu tava lá quando tudo era mato. Desbravando. Exatamente. Isso daí é fundamental. Quando tudo é mato, você vai desbravando horizontes ali. Qual foi a primeira experiência empresarial que vocês tiveram? Seja CLT, funcionário público, Primeira experiência. e o porquê de trabalhar?
empresarial que eu tive foi abrindo um espetinho no porta da minha casa. Como eu falei, eu comecei a namorar muito cedo. E aí minha mãe falou, beleza, você tá namorando, mas e aí? O que você vai fazer da sua vida? Vai pra onde? Vai namorar com meu dinheiro? Aí a água bate na bunda, você tem que começar a se virar. Ali eu deixaria. Essa foi a minha primeira experiência, assim. Minha mãe falou, Bacana. vou te comprar, o que você quer fazer? Eu falei, mãe, gosto de comida. Nessa época eu não pensava em trabalhar com comida ainda, mas a vida inteira eu gostei de fazer churrasco, de cozinhar em casa. Ela falou, vou te comprar uma churrasqueira, tá aí os seus primeiros espetinhos e dá seu jeito. E aí eu quebrei a cara, mas eu tentei. Essa Comeu o foi, espetinho? não comia, cara. Pior que não. Só não tinha equilíbrio mesmo pra fazer funcionar, mas Bêbado tentamos ali no ali. bar, né? É, bêbado vindo no bar. Gordo abrindo espetinho. Ai, Você, Rodrigo. Cara, experiência, minha família inteira tem vários casos de negócios próprios, né? Meu irmão, por exemplo, abriu bastante negócios, eu tive vários tios que abriu bastante negócios, mas o meu primeiro negócio mesmo foi a Taverna dos Panos. Realmente. Eu era funcionário público, cometi uma gafe absurda, saí, ou saíram comigo, né? Como preferem dizer, e eu precisava me virar. Então, foi quando a gente teve essa ideia, comecei a pensar, aí meu irmão me ajudou com o MVP e a formular os primeiros passos. E aí, dando um passo, apanhando, dando outro passo, apanhando, dando outro passo, apanhando, até alguma coisa acontecer, alguma coisa se criar ali, né? E através dos planos é o primeiro negócio. Feito. Você, Ricardo. o meu, acho que foi em 2008, um carrinho de crepe suíço. Eu trabalhei pra ele. Foi uma experiência incrível. Foi muito bacana, deu muito certo. Só não tinha uma operação fácil, né? Então, em pouco tempo a gente fez um bom dinheiro ali, mas já abriu um outro negócio. Mas o primeiro foi um carrinho de crepe. Abraço aí pro meu sócio, Thales, que marcou nessa loucura. Entendi. Então, nesse momento, temos vocês abrindo a Taverna dos Panos, certo? Como que chegou esse momento de escolher esse tipo de negócio e o nome? Isso quer falar, meu pai? Eu falo. Manda ver. Bom, o negócio, como eu já era muito fã de anime, cultura oriental, eu leio muito sobre cultura oriental, não só os animes em si, mas as histórias, as filosofias, eu gosto muito. Eu gostava muito do formato que é o café no Japão ou a casa de chá na China. Eu acho muito legal, eu gosto muito daquele ambiente, sabe? Em que a pessoa vai lá não para consumir um produto, mas consome o espaço. Ele vai lá, vai tomar um chá, vai ficar um tempo lá. Tem vários ambientes que você pode, com vários tipos de temática para você fazer, tipo, tem a parte de comer, tem a parte de leitura, tem a parte de conversar. Eu gosto muito desse tipo gosto muito dessa coisa da cultura oriental, que eles têm uma, é como se tivesse um lugar para você fazer alguma coisa específica em grupo, né? No Japão, por exemplo, tem as casas de banho também, que é muito bem frequentados lá. Então eu gostava muito dessa temática da pessoa sair da sua casa para sociabilizar num espaço desse tipo, sabe? E a primeira ideia até que foi um café mangá, né? Porque eu queria unir duas coisas que eu gostava muito naquela época, comida e mangá. Só que no Ocidente esse conceito ele é um pouco difícil de aplicar. Primeiro porque o conceito de comida pra gente no Ocidente, tá ligado? É uma coisa muito rápida, muito consumível, tá ligado? Então, tem aí os McDonald's da vida que são o concurso do consumo quando a pessoa sai para comer. Então, a gente começou a pesquisar, a gente começou a visitar vários locais que tinham propostas diferentes. E num dia teve um evento aqui em Taubaté, na Associação de Cultura Geek. E nesse evento eu ia, só que na última hora não pude e meu irmão Ricardo foi. E ele comentou comigo sobre um espaço que tinha lá para as pessoas jogarem board games. E os board games que a gente não conhecia, que ele conheceu lá.
Daí a gente começou a pesquisar, começou a correr atrás desse tipo de cultura, de board game e tudo mais. A gente começou a entender como funcionava o mercado, a gente começou a descobrir novos jogos. Porque até então, pra mim, board game era Banco Imobiliário, War, Jogo da Vida e algum outro, tipo Cara a Cara ou Perfil. Né? E a gente começou a descobrir vários board games e começou a ficar muito interessante a ideia. Daí a gente pensou, a gente podia, de repente, investir nessa área e começar a criar o público. E foi quando a gente teve a primeira ideia de criar os eventos de board game. Agora, o nome, a gente pensou em taverna justamente pelo lado do RPG medieval. A gente gosta muito desse tema, né? Senhor dos Anéis e tudo mais. Panda era o apelido que eu ganhava na escola, quando eu ia jogar no time sem camisa. Por ser um pouquinho peludo e branco, as pessoas gostavam de bullying eu com panda. Eu sei por que eu não transformo o meu bullying em dinheiro pra mim mesmo. Então é ideia boba, mas deu muito certo. Não diria que é uma ideia boba, mas na parte que deu muito dinheiro eu concordo com você. Deu muito certo. Deu muito certo. Dinheiro ainda tá dando. Dinheiro tá chegando. Calma aí. Porque a Amém. percepção de muito para pouco também É relativo. é relativo, né? Exato. Vamos lá. Então, beleza. Vocês estudaram mercado, estudaram modelos de negócios, teve uma primeira ideia que não foi viável, mas teve a segunda que se concretizou, certo? Quando vocês realmente decidiram abrir, como foi para vocês esse momento? Olha, agora é a hora. Você fala abrir o espaço físico mesmo? Exatamente. Bom, a ideia de abrir espaço físico, ela já permeava, mas faltava o capital, né? O início era muito difícil, porque por mais que a gente tivesse um modelo mais enxuto para começar, ainda envolve um dinheiro, envolve uma injeção de capital ali. Então, a ideia dos eventos em si era justamente a gente criar o público para o público começar a dar um retorno para a gente. E a gente estudar como monetizar aquilo. Então, o primeiro evento não teve comida, teve alguns salgadinhos, o outro teve alguns tipos de comida diferente. E a gente foi testando nesses eventos, né? E num desses eventos surgiu um rapaz que ele estava saindo de uma empresa e ele gostou da ideia e tinha um dinheiro para aporte. Então foi a primeira vez que a gente vislumbrou realmente conseguir o espaço físico. Até então a gente estava formatando o processo ainda. Na hora que a gente começou a procurar os espaços, fazer uma coisa pequena, ainda não muito abrangente, porque o dinheiro era pouco. A gente começou a gerir números. A gente começou a calcular quanto que a gente podia fazer, como a gente ia comprar, o que a gente podia comprar. E a primeira abertura em si, a gente nem abriu com cozinha. A gente abriu com snacks, salgadinhos, sabe? A gente começou bem pequenininho mesmo, grãozinho por grãozinho. E isso até hoje se reflete na taverna, que a gente sempre vai passo por passo. A gente nunca pensou em sair correndo demais, sabe? A taverna não tem uma grande estilingada, assim, de salto, hoje a gente está com capacidade para 50 e amanhã a gente está com capacidade para 500. Isso nunca existiu. Foi sempre tudo muito bem pensado, a gente vai... Passo por passo, sem correria, sem pressa. Então, eu acho que seria esse o formato que a gente adotou, sabe? É o dar passo por passo. A gente dava um passo hoje, para dar outro passo amanhã, para dar outro passo amanhã. E a gente tentava o máximo possível não querer afobar com aquilo, sabe? Até porque isso não começou como um simples trabalho, um simples projeto. Era um projeto de vida meu. Aí se transformou num projeto de vida mesmo. Até que muitas das coisas que a gente faz na taverna é visando justamente um bem-estar para todos, para nós. Então quem trabalha com a gente tem que estar bem, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar se divertindo lá também, sabe? A gente preza muito isso lá também. E o que você agrega ao fato de vocês terem essa mentalidade de dar pequenos passos, mas passos assertivos? Mentalidade? Porque, por exemplo, quando você está com um negócio e ele começa a ter tração, é difícil você se contentar a não Segurar a onda. querer andar mais do que a própria perna, talvez por oportunidades, talvez por a própria mentalidade em si. Como que você
Qual era a mentalidade que vocês tinham naquela época? Então, quando abriu, né? Você perguntou como foi pra gente sair da parte de eventos e ir pra parte de um local físico. Uhum. Foi muito natural, né? Perfeito. Porque a gente queria aquilo, né? A gente queria fazer um evento para chegar no espaço físico. Então aquilo se concretizou e a gente tinha um recurso bem menor do que a gente imaginava, mas com muito carinho, com muita paixão, a gente foi e fez acontecer, mesmo com baixo recurso. Agora, dessa mentalidade do passo a passo, né? Podemos dizer que ela é um pouco mais conservadora. O Rodrigo tem essa mentalidade conservadora, muito, né? Muito grande nele. O Guilherme também tem uma mentalidade conservadora. E no meu caso, eu já quebrei algumas coisas, né? Alguns negócios. Você fica, com o passar do tempo e criando família, você fica um pouco com receio de levar todo esse núcleo seu também a um problema financeiro, uma derrocada, uma falência. Então você acaba assumindo um perfil mais conservador. Então eu tenho um perfil um pouco mais arrojado que os dois. O Rodrigo é bem conservador e o Guilherme é o meio termo ali. Mas desse trio, só poderia sair um conservadorismo, um passo a passo, né? Só vamos pegar um dinheiro ali, se a gente souber que aplicar aqui, vai gerar isso daqui, né? Então, pra gente foi muito natural esse perfil conservador. Eu já com meus receios, o Guilherme ali no meu termo e o Rodrigo bem conservador. Então, a mentalidade ela já é instalada na nossa sociedade como conservadora. Isso pra gente não veio como um conceito em si, foi extremamente natural. Vamos por passo a passo, mesmo porque às vezes que a gente deslumbrou alguma coisa muito grande, a gente acabou que não fez nada. Então a gente entendeu que o caminho do passo a passo pra gente era melhor e isso foi natural, não é, vamos adotar essa postura. Essa postura era a que tinha, e a que deu certo, a que vem mostrando resultado, e a que a gente adotou. E pronto. Não é que a gente adotou, ela adotou a gente e a gente foi indo. Mesmo quando a gente deu um passo maior, ainda foi um passo comedido, né? Que nem o caso da segunda unidade, a gente abriu. A gente chegou a abrir uma unidade de apoio à nossa unidade principal. E ela não deu certo, mas mesmo ela não dando certo, ela não denegriu tanto o nosso negócio. Porque a gente já estava preparado por caso de não dar certo. Então, o máximo, vamos dizer assim, acho que o máximo que a gente chegou a esticar a perna, a gente já tinha um certo respaldo, vamos dizer assim. Então, a gente é bem conservador mesmo. Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas tem dado certo pra gente. Bom planejamento, né? Com planejamento as coisas fluem, né? Então temos vocês ali no primeiro espaço. Como foi para vocês os primeiros anos? É difícil. Eu acho que para todo empreendedor, né, chover no molhado, o começo, É a gente não assustador. pode romantizar essa parte. Acho que é muito importante, Marcelo. O começo é difícil. O começo não tem dinheiro, não vê dinheiro, não dá retorno. E a gente não fala isso para desencorajar novas pessoas, empreendedorismo, porque a gente gosta de empreendedorismo. Nós somos empreendedores, nós queremos ver mais pessoas empreendendo, ainda mais no nosso ramo, que é um ramo tão nichado. Mas é difícil, só tem que entender que é difícil. Você tem que entender que aquele pessoal que fala, são 12 meses, 24 meses para começar a dar retorno, aquilo é real. O cara que fala que aquilo não é real porque ele fez alguma coisa diferente, ele é a exceção, ele não é a regra. Então, o começo da taverna foi tão difícil quanto, sabe? Os sócios não tiravam o Polabore, né? Então é só pelo amor mesmo a taverna, só pela paixão. E trabalhar pela paixão sem o dinheiro, você tem que tem que gostar muito do que está fazendo. Aí entra aquela parte de gostar do que está fazendo. É que também parece um pouco romântico, mas, cara, faz muita diferença na hora de você abrir um negócio, né? Óbvio, explore negócios que já têm um certo resultado, que tem uma área maior, um público maior, mas faça aquilo que gosta, sabe? Ou pelo menos se encaixe dentro do seu negócio em algo que você gosta de fazer. Porque na hora do começo, um começo como o nosso, né? Que infelizmente começamos com pouco recurso, é muito difícil. Sabe, as horas que você quer desistir, a hora que você não vê dinheiro, ou que tem alguém te pressionando, ou a vida, um casamento, um filho, falando que vocês precisam de mais recursos, você precisa aportar mais. Esses momentos são muito difíceis. E o que te leva para frente é a paixão, é gostar do que você está fazendo, é acreditar no que você está fazendo. Então, o começo, 2017, 2018, 2019, foi muito difícil. Até inaugurar uma nova unidade nossa, que a gente chama de Taverna 2, que ali sim começou a virar um negócio e ali sim começou a ter um retorno mesmo assim baixo. Então, aquele índice de empresas que fecham nos seus primeiros 5 anos, né, 70%, 80%,
você tem que imaginar que você é o alecrim dourado, que vai estar entre os 20%. Senão você nem começa, você tem que acreditar. Mas saiba que estar entre os 20% é uma exceção. Por que que é uma exceção? Porque os caras são ruins, porque os caras não são inteligentes, porque não tem mercado. É uma somatória, mas não acho que você vai ser melhor que 80% das pessoas e vai conseguir estar entre os 20%. Existe uma cultura nos Estados Unidos que você tem que quebrar 3 vezes para depois você começar a ter um empreendimento de sucesso. No Brasil, a gente vê mal a falência, a quebradeira, mas são escolas. A gente não aprende empreendedorismo na escola, sabe? Nas escolas públicas, foi o caso que eu estudei, você não tem a matéria empreendedorismo, ou a matéria, ou a profissão, o empresário. Você não ouve falar disso e é até um pouquinho distoante do Você não tem ensino nem público. como gerir o seu dinheiro, você não tem nem como Exato. fazer seu. Você não tem uma matéria para te ensinar a mexer com o seu próprio dinheiro. É complicado. No Brasil é tudo mais difícil. Então, faça sim, empreenda, dá retorno, dá resultado. Realmente existe flexibilidade dos seus tempos, do seu trabalho, de fazer aquilo que você gosta. O retorno é melhor do que realmente um emprego assinado muitas vezes. Mas saiba que os primeiros anos são extremamente difíceis. Sabe, se você, tenho 500 mil e vou abrir uma franquia, que já tem todo um modelo de negócio pronto, que já fala que você vai faturar X e vai tirar X em X tempo. Se você não está nesse caminho, né, que a maioria de nós não estamos, vai ser difícil pra caramba. E comece cedo. Porque se quebrar, dá tempo de voltar. Exatamente. Essa é uma questão muito interessante. O- Nós vemos a, abre aspas, falência, fecha aspas, como algo pejorativo. Exato. Como se você estivesse fracassando em algo e você não se sente adequado àquele meio. E na verdade não é, né? Quantas vezes, principalmente nos jogos, quantas vezes não teve que dar restart, Perfeito, Marcelo. Eu acho que né? essa é um parâmetro que você usou perfeito, que Eu dá pra acho que usar, o né? próprio termo fracasso, tá ligado? É muito over, né? O fracasso não tem todo esse peso. O fracasso tem mais peso de aprendizado. Acho que fracasso, o pessoal pensa que fracasso é uma coisa muito ruim. E não é, cara. Fracasso é uma parte importante da vida. Mas esse paralelo que você fez é muito bom, porque todos nós hoje jogamos videogame, né? Então, se você for numa escola hoje, pedir pro pessoal, levanta a mão quem jogou alguma coisa na vida. Todos vão levantar a mão, coloca o celular. E esse parâmetro sobre o videogame, você não fica bom na primeira vez que você joga. Aliás, você não fica bom nas primeiras 20 vezes que você joga. Você vai melhorando, você vai aprendendo, você vai ganhando suas skills. E o mundo do empreendedorismo é igual, sabe? Pode ser que no começo dê certo, e graças a Deus. Esperamos que sim. Mas, estatisticamente falando, não vai dar. É aprendizado, é subir de nível, sabe? Então, o fracasso realmente não tem que ser visto como uma coisa ruim. A gente tem que tirar essa máscara, tem que tirar esse problema com o fracasso. Ele é só você ganhando experiência, é só você upando. Isso aí, bora upar. Vocês começaram com quantos jogos lá? Você lembra, Rodrigo? Foram 8. Os eventos começaram com Então, 4. qual é o lá, né? Os eventos começaram com 4 jogos. Game of Thrones. Crossmaster Não, Classmaster não tinha na época ainda. tinha Crossmaster, Game of Thrones, Quarters, Quarriors, e os um dois Zombicide Quarriors, of Peace Outbreak. Não lembro se era o Classmaster, mas era 4 jogos. Depois que a gente foi pra unidade 1, a gente começou com 10 jogos, a gente comprou bastante nesse ponto. E quando chegou no final da unidade 1 e pra unidade 2, já tava com média de 30 jogos já. E essa aquisição se deve a quê? Número de pessoas usando, tempo? Ambos os casos. Eu acho que tem jogos que precisam de mais quantidades, né? Tipo, um jogo que o pessoal gosta muito lá, que é o Patuscada, ou FTP, ou Love Letter, Amigos de merda. Amigos de Merda. Então, as pessoas, mais de uma pessoa, uma mesa, quer jogar ao mesmo tempo. E tem jogos que nós trazemos versões únicas que as pessoas conhecer, que a gente não sabe se vai ter aderência, né? Então tem muito jogo na taverna que não teve aderência, né? Que nós já trocamos para outros, vendemos, fizemos umas Mas- coisas com eles. Mas ainda assim são jogos que precisam estar na estante pro pessoal ver. Que muitos títulos chamam as pessoas pra conhecer. Game of Thrones é um desses. E tem também as pessoas que são bem assíduas. Porque tem a pessoa que vai na taverna que não sabe o que é jogo e começa jogando Jenga. E aí, numa próxima vez, quer jogar um Quarriors, um Azul. Aí quer jogar um jogo um pouco mais complicado, um pouco mais complexo. Então tem também
que nem a gente tá falando, tudo é nível. Tem pessoas que começaram aí que não jogavam nada e hoje jogam quase todos os jogos da casa, até os mais complexos, que demoram cada partida aí, o quê? Umas 3 horas? Umas 4 horas, fácil. Game of Thrones é 4 horas. Então tem tudo isso. Isso que o Guilherme falou é uma verdade. Então, os jogos de tabuleiro são níveis, né? Então, você começa ali nos mais fáceis, que a gente chama aí de um jogo mais party game, e você vai escalonando. Nós temos isso bem dividido em nossas prateleiras. A gente fala que de baixo para cima é o nível de dificuldade. Quanto mais baixo, mais fácil. Quanto mais para cima, mais difícil. E realmente tem pessoas que começam lá no facinho e vão se arrastando até os jogos mais pesados. É bom que o tutorial já tá bem ali Tá fácil. explícito, né? Tá fácil. Começar um jogo com um tutorial, você não sabe por onde você começa, é desafiador. Sim. Tá. Vamos lá. Ô Gui, quando que você entrou na sociedade? E Eu, por quê? Vamos lá, por quê? Saudade. o que acontece? Eu não sou uma pessoa muito fácil. Não. Não, mas você também não precisava concordar assim. Desculpa, foi mal. Você perguntou pra mim. É Posso? Eu não sou uma pessoa muito fácil. E eu saí de Taubaté, fui fazer faculdade, fui embora, fui pro Rio de Janeiro, voltei do Rio de Janeiro pra Taubaté em 2016. E aí eu fui trabalhando em alguns lugares. Só que eu nunca Bom. eu nunca fui de me prender a lugares. Se não tá bom, se eu tô vendo que alguma coisa não tá legal, não tá certo, eu não tenho problema nenhum em sair e falar, vou fazer outra coisa. Nunca tive. E aí, cheguei, conheci a taverna, conheci o Rodrigo, fiquei muito amigo do Rodrigo naquela época. Hoje em dia já mudou isso, mas naquela época a gente era outra muito dinâmica. amigo. É mais que amigo. Sócio. Então eu passava muito tempo na taverna conversando. E nessa época da Taverna 1, Rodrigo tava numa transição. Ele falou, ó, a gente começou só com snacks. E aí começou o pessoal a falar, quero comer não sei o quê, quero mais comida. A galera descia para ir comer em outro lugar, voltava para jogar lá. Aí o Rodrigo começou a implementar alguns lanches, mas da cabeça dele, coisa que ele criou simples para ter. Então a gente conversava muito sobre gastronomia, sobre, pô, dá pra você fazer assim, dá pra você fazer assado, dá pra você fazer de outro jeito, dá pra fazer isso aqui, esse espaço não tá legal pra isso. E junto com isso eu tava trabalhando num lugar que eu me desentendi com o chefe de uma maneira meio... Não gostava de coisas que aconteciam lá, falei pra ele, ele falou, sempre foi assim, vai ser assim, se você quiser isso. Eu falei, então, pra mim não serve, tchau. E saí. E aí eu comecei a passar mais tempo ainda na taverna. E nesse meio tempo, o Leozão, que era o primeiro sócio, saiu. Entrou uma outra sócia que já não tá mais com a gente, que é a Bárbara. E a gente ficou lá e conversa. Pô, queria colocar comida aqui. Daí eu falo, pô, casa muito com hambúrguer. Seria muito legal se a gente tivesse um hambúrguer aqui. Piriri, pororó. Isso foi em 2018, né? Isso, final do 2018. Final de 2018. Só que o negócio deles já estavam formatado, já funcionava com os dois sócios, não tinha necessidade de um terceiro e estava tudo certo ali funcionando do jeito que estava. E nessa unidade 1 tinha um quartinho que estava abandonado. E a minha ideia qual foi? Vou abrir um delivery de hambúrguer aqui, presto o serviço de lanche para vocês, vendo os lanches para a taverna, aí a gente tira o lucro da taverna, tira uma porcentagem para mim, uma porcentagem para a taverna, e a gente vai fazendo isso. Só que no final isso virou um emaranhado de gato que não estava legal, não estava funcionando. A gente não chegou a abrir isso. A gente não sabia Como remunerar isso? Como fazer valer? como fazer funcionar. Daí o Rodrigo falou assim, pô, tinha um outro rapaz que ia fazer esse serviço para ele, que Desistiu. só foi largando ele na mão, largando ele na mão, largando ele na mão, e aí foi postergando isso. Aí chegou uma hora que eles falaram pra esse rapaz, falou, ó, hoje a gente faz, hoje não faz. Ah, pra mim não dá agora porque eu tô muito empenhado em jogar LOL. Daí, beleza, então não vai fazer. Esse rapaz saiu, no mesmo dia o Rodrigo falou, ó, e se você comprar a sua parte da mesma parte que a Bárbara comprou, você compra, viramos 3 sócios igualitários e a gente faz funcionar e aí já era, morreu, todo mundo é sócio, todo mundo trabalha, todo mundo faz.
E aí eu entrei nessa dinâmica, só que a cozinha lá não dava. A cozinha lá era do tamanho da sua mesa, um pouquinho maior se Um abusar. pouquinho mais comprida só. É, e até a parede ali mais ou menos. Uhum. E não dava para fazer o que a gente queria. E aí veio a possibilidade de fazer um empréstimo e procurar lugar, e aí a gente desceu para unidade 2, que é vizinho, e daí dali a gente desenvolveu tudo, desenvolveu cardápio, desenvolveu todos os nomes dos lanches, isso coisa que o Ricardo ajudou muita gente, toda a parte lúdica, e tudo lá na taverna, desde pintura, muita gente ajudou, muitos clientes ajudaram porque Sim. se sentiam parte da taverna, mas tudo lá foi feito na mão, na unha, a gente, de ir lá passar massa, desenhar, pintar e arrumar, tudo isso foi a gente. E aí nasceu a cozinha, nasceu um projeto e desde lá até agora a gente vem aperfeiçoando desde o meio de 2019. Inaugurou a unidade 2 em maio de de- 2019. Foi antes da pandemia, né? Quando foi? Foi maio de 2019, a pandemia foi 2020. E aí vem a pandemia. Nossa Senhora. Nossa, a gente inaugurou, a pandemia caiu em cima. Antes da gente chegar nesse período trágico aqui da Timeline. história, né? Vamos lá. Vocês foram por lá para acabar, certo? Isso. Foi proposital? Não. Foi a casa ali e Não, Deus não. abençoou ali e apareceu ali para vocês? Não, na verdade, nós nos encantamos com outros pontos mais distantes. E no final da nossa pesquisa ali de locais, né, para que fossem interessantes para ter um negócio, surgiu essa oportunidade. Uma casa fechada, há 2 anos fechada, sem locação. E casou muito a estrutura da casa, né, o jeito que é decorado, tijolinho à vista, aquela casa dos anos 80, mas muito bem feita. Arco de tijolo. O cara fez um arco de tijolo lindo, Parede de né? pedra. Parede de pedra. Então, pra gente, o que nos encantou foi esse formato da casa. Então, toda a nossa pesquisa a gente jogou fora, né? E ficamos com esse ponto que era incrível para taverna. E realmente foi. Realmente, estruturar ele ali, com pouco recurso, era muito mais fácil que estruturar um ponto, umas paredes brancas, assim, podia dar muito trabalho. Aí já tinha muita coisa feita. Então, se para começar já é desafiador, parar abruptamente por causa de um período não muito bom Infelizmente. para algumas pessoas, como foi para vocês? É isso responderemos. A gente foi muito da hora. Foi, Tapa na nuca. foi incrível. A gente já não tinha experiência. Tudo ali que a gente estava fazendo era: a gente fazia um planejamento, Testado. tinha uma ideia. Não, a gente fazia o planejamento, depois a gente ia pro fazejamento. Que vai fazendo e o que for funcionando a gente vai deixando, o que não for funcionando a gente tira. A ideia original da taverna eram lanches gourmets e grandes, só isso. Com a pandemia, a gente teve que reestruturar tudo, porque era difícil. A gente está falando de 2020, onde tudo era metade do preço de hoje em dia, só que para quem não trabalhava, era difícil você pagar R$ 25 num lanche. Era complicado. E aí a gente diminuiu, veio para os Smash Burger, que já é uma outra ideia americana, que eu gosto muito de pegar essa linha do que dá certo lá fora, adaptar um pouco mais para a nossa realidade e fazer funcionar aqui. E aí a gente foi pro Smash Burger, e aí era eu, ele e a Bárbara lá dentro se lascando, quebrando pau, a gente vai para cima, o que que a gente vai Sem fazer? funcionários, só nós. Ele fazendo entrega, a Bárbara fazendo cobrança, eu fazendo os lanches, sem salário, recebendo o mínimo do mínimo. Quanto que a taverna pode pagar? Nada. Então, pelo amor de Deus, mãe ajuda, dá uma força aqui pra gente e vamos correndo e vamos se lascando. E foi uma época, né, Rob? Foi difícil. Foi também porque a gente. Foi difícil e foi de aprendizado também. Porque até então, quando a gente desceu para essa nova unidade, a gente já desceu também querendo abrir a parte delivery. Só que como a gente estava muito empenhado no processo, a gente não conseguia estruturar o delivery. Isso também ajudou. A gente teve que parar tudo. Não, o delivery tem que funcionar. Tem que dar um jeito de funcionar esse negócio. Então isso impulsionou o nosso delivery. A estruturar, a criar, a colocar os lugares certos.
Só que a parte do funcionamento e das mesas paradas, nossa, acabou com a gente. Foi realmente um baque muito grande. Porque a gente vinha numa crescente, né? A gente vinha num público cativo que estava se fidelizando com a gente, para ser, infelizmente, fechar o portão. Olha, não pode mais entrar, acabou. Então, assim, o susto foi grande, o primeiro impacto, a gente não queria acreditar, né? Aquele negócio, não, não, isso não vai acontecer muito tempo, não, vai ser só um mês, só uma semana só, vai passar. Foi se arrastando, se arrastando, se arrastando. E arrancando dinheiro de poupança, de cofrinho, de porquinho. Aí, foi difícil. Passado esse período tenebroso, né? Tormenta. Enfrentar a tormenta, os bravos heróis seguem a sua jornada. Com certeza. Então, como foi para vocês voltar a poder receber as pessoas num ambiente instagramável, num ambiente acolhedor? Toda a taverna lá foi pensada para isso, tá? O nosso delivery sempre foi o segundo plano do negócio. A ideia era levar as pessoas lá. E quando a gente desceu e abriu a taverna, deu muito certo. Todo começo tem perrengue, tudo que o Ricardo falou é verdade. Só que pra gente na taverna, deu muito certo. Mês após mês era crescimento. E aí chega uma hora que você não tem mais nada. Quebrou. Fechou, parou, e aí volta. Quando volta, a gente estava muito reticente com essa. A gente vai, Parada, né? a gente vai deixar de novo o delivery, as pessoas não vão vir, como é que vai ser? E não, cara. A partir do momento que abriu, o público começou a voltar como se nada tivesse acontecido. Só que mesmo assim, as pessoas, todo mundo traumatizado, ninguém queria sair, tinha distanciamento, pulava a mesa, todo mundo de máscara, toda aquela E papagaiada. não era uma coisa muito bem clara também, né? Ninguém Era um falava sabia. uma coisa, outro falava outra. Álcool em gel é bom, não, álcool em gel não é mais bom. Ah, tem que usar máscara, não pode usar mais máscara. Não, é 10 metros de distância, é 3, não, é 1,5. Não, ele tá muito perto de mim. Nossa, foi. A volta foi um rebuliço, né? Todo mundo queria voltar, sim. Isso não é fato. Mas ninguém tinha certeza de nada. Realmente foi bem impactante. Mas a gente voltou bem. Eu acredito que a nossa volta foi Sim. bem. E aí tem a primeira virada de chave, com um tempo depois, que foi com a Armaiol Taubaté, que a gente fez um movimento com eles e deu super certo. E aí depois daí só crescimento, né? Daí depois disso foi a entrevista na SBT. Depois foi uma serviço da Vanguarda. Tá. Virada de chave, certo? Armaiol Taubaté, perfeito. Como que vocês chegaram nele para fazer esse negócio e por quê? Por que utilizar essa estratégia? Esse mérito é da nossa ex-sócia. Foi ela que achou o Thiago, foi ela que apresentou o negócio pra gente. E acho que era um negócio muito novo que estava acontecendo, que é o perfil do vídeo passando, um narrador atrás falando, explicando o que está acontecendo e o vídeo acontecendo sem uma pessoa apresentar. Certo. E o Thiago começou a fazer isso muito bem, e aí a Bárbara viu, a Bárbara achou interessante, tanto que eu fui meio reticente no começo. Falei, pô, a gente tá voltando agora, nosso caixa não tá legal, vai ser difícil fazer isso, não sei o quê, piriri, pororó. Mas daí ela com o Rodrigo, não, vamos, acho que vai ser bacana. E ele foi, só que eu acredito, aí eu não consigo falar pra você, acredito que ela encontrou ela no Instagram e gostou e falou, pô, acho que isso aqui seria legal pra gente. Porque todo o serviço na taverna, ele é dividido pro que cada um é bom de fazer e todo mundo dá pitaco no serviço do outro. Só que essa situação eu não tenho a imagem clara para te responder. Eu acho que foi isso, não foi antes. Na verdade, ela já acompanhava muito o pessoal do Arma Taubaté. Ela já vinha há algum tempo já discutindo sobre eles, né? Vendo os números que eles faziam nas redes sociais e tudo mais. Daí foi quando ela falou assim, a gente podia realmente trabalhar mais com as redes sociais. E foi quando a gente começou a trabalhar mais a rede social da taverna. Então, atualmente, no cenário que vocês três, certo? O que cada um faz?
Rodrigo faz a gente passar raiva. Guilherme dá nervoso. Eu dou desgosto. Não, é simples, né, E o Marcelo? Ricardo E só o ria Ricardo cena. apazigua as brigas. Ria Vamos cena. simplificar. O Gui, ele é responsável pela cozinha, tá? Então, criação de novos produtos, os processos da cozinha, até mesmo algumas vezes ele ainda entra na cozinha para dar um apoio ali, para checar a qualidade, para verificar processo. Ele é o cara da cozinha, tá? Da operação da cozinha. O Rodrigo, ele tá mais na função de administração, né? Então, pagar o pessoal, pagar as contas, gerenciar o pessoal do salão, ele que gerencia, mesmo o pessoal da cozinha, ele que troca uma ideia sobre alguma desavença, alguma conta, os salários, os Pior que é meu, benefícios né? Eu faço isso. e etc. E eu tô mais na parte do marketing e ajudo ele na parte do financeiro e também fico desenvolvendo novas ideias para taverna. Toda a pegada de planejamento assim vem mais do Ricardo do que da gente. Pô, vamos implementar isso aqui, e se a gente fizer isso aqui. Ele vem, apresenta um esqueleto e a gente vai dando forma todo mundo junto. Mas isso é muito mérito dele, de trazer. E se a gente colocar o bar? Pô, vamos fazer. Acho que o marketing não é só digital, né? Tem que ser muito físico também. Acho que isso faz muito parte do marketing também, sabe? Criar essas comoções, essas promoções ou essas situações. Para quem não conhece a taverna, certo? O que a pessoa, ela chegando lá, quais são os ambientes que existem lá, o que ela encontra lá dentro? Então, vamos lá. Chegando na taverna, você vai ser muito bem recebido por nossos incríveis taverneiros que estão lá no atendimento. A gente faz questão de apresentar a casa e como ela funciona. Então não é simplesmente um lugar que você chega e você está na mesa. Eles vão te abordar, vão falar milady, milord, com um tratamento mais coloquial e vão perguntar se você quer conhecer a taverna e conhecer o funcionamento da taverna. Eles vão te levar para casa, vão te apresentar os ambientes. Nós temos um ambiente da área externa para jogos, tá? Então tanto você vai comer ali quanto você pode jogar, então as mesas são maiores, vocês vão notar isso. E temos também as salas internas, que podem ser reservadas para aniversários, para jogos de RPG, tá? E também simplesmente você reunir o pessoal para jogar um jogo um pouco maior, um pouco mais pesado, tá? Então temos a sala medieval, temos uma sala cyberpunk e temos uma terceira sala que nós estamos trabalhando nela. O tema dela. O tema dela. Pop Funko até o momento. Então lá você vai encontrar muita comida boa, muitas porções incríveis, hambúrgueres artesanais assim muito bem feitos, muito diferenciados, né? Então, como a gente estava falando ali no backstage, né? Uma geleia de bacon, né? Que é aquele agridoce. Você vai encontrar um outro Com molho hambúrguer pesto. com molho pesto, um com sofrito de jalapeños. Então, a nossa proposta nós temos os hambúrgueres mais tradicionais, tá? Um com cheddar, um com bacon, Catupiry bacon. aquele só X, né? Que é o queijo, a carne, o pão. Tá? A gente tem isso, que é realmente que nós queremos trazer você para conhecer novas experiências. Então, Também temos algumas opções vegetarianas. temos hambúrgueres vegetarianos para atender o público vegetariano, ok? Infelizmente, vegano não dá pra atender. Infelizmente vegano a gente É impossível. É não uma cozinha atende, separada porque e é um pouco complexo pra gente Exato. entender hoje. mas Sobre os lanches, tem um adendo legal de falar aqui. Nosso preço, ele segue a métrica do mercado. Só que o nosso lanche, ele é maior do que a maioria dos lugares. Não comparando com o lanche de carrinho da vida, porque não tem como, que essa é a cultura do Taubaté. Só que quando eu me propus a fazer os lanches com o Rodrigo, a nossa proposta sempre foi, cara, eu sou grande, eu sou gordo, eu como muito. Eu detesto ir num lugar, pedir o maior lanche, pagar o preço mais caro que tem, vir eu comer algo e sair com fome. E isso é um negócio que sempre me deixou puto da cara, com todo lugar que a gente vai. Então, desde o começo, da gente começar a conceber os lanches e tudo mais, o cardápio, a ideia era, vai ser alguma coisa que vai comer e vai satisfazer. Essa era a linha. Só interrompi porque Não, mas mexer do... perfeito Né, essa a gente tá falando. Não, mas é isso que ele falou, até um trabalho de marketing que a gente está fazendo, que é mostrar que o nosso hambúrguer artesanal, né, o nosso hambúrguer gourmet, ele é maior no mercado. Ele realmente é grande, tá? Ele realmente é para satisfazer, é feito por uma pessoa que gosta muito de comer. Uma outra coisa que me chama muita atenção também são os nomes, né? São bastante temáticos.
Sim, são todos dentro do universo nerd, né? Então tem ali uma menção de RPG, tem uma menção, uma série mais medieval, temos os Smashs, que são nomes de Pokémon. Então todo nome de lanche, ele é um Nintendo no nome processo, temático. tá? É como Quase se Pokémon. é como se Quase. fosse, Como tá, se gente? fosse. A Nintendo gente utilizando até o finge que Android é igual. do É mercado informático. tipo Power Words, né? É o Nichachu que a gente tem. Deixa show. Mas entre parênteses, no nosso cardápio tem o que é aquele lanche, né? Se for um bacon, cheddar com A pesto, gente tem umas comparações para poder se fica mais situar. fácil e na descrição tem exatamente o que compõe cada lanche, tá? Certo. Tiff, então vamos para você, né? Sua mente criativa para os lanches ali. Onde que você busca inspiração para realizar tais obras? Nossa senhora, de tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Desde de gosto pessoal, de mistura e umas paradas loucas que eu já fiz pra eu comer. Eu sou muito fã de coisa agridoce. Então eu tenho que tomar cuidado, porque o primeiro lanche da taverna era tudo agridoce. Primeiro cardápio era. O primeiro cardápio era tudo agridoce, porque eu sou fissurado. Então eu misturo desde geleia de morango com carne de porco até jambu com avestruz, se deixar. A gente vai embora nessas viagens. Mas eu tive uma bagagem muito boa de trabalhar em ótimos restaurantes. Trabalhei em grandes restaurantes no Rio de Janeiro, trabalhei em ótimos restaurantes em Campos do Jordão. Então disso já vinha algumas coisas que eu tinha, que eu gostava, que eu tinha ideia e que funcionou muito bem. E aí para você transferir isso para colocar num pão é mais fácil. Eu não preciso de uma montagem extremamente requintada para um lanche. Eu preciso de um negócio que seja bonito, que seja vistoso, mas essencialmente ele tem que ser muito bom. Então vinha as misturas, eu apresentava para eles, e aí tem desde de influência americana, que é país do hambúrguer, até algumas coisas mais da Alemanha, algumas coisas assim que a Itália. gente tentou, da Itália, que a gente tentou colocar, e algumas coisas deram certo, outras não, e aí eles vão sendo cobaia e vai falar, ah, isso aqui ficou bom, hein? Excelente. Adoro Isso ser aqui cobaia. ficou legal, hein? Isso aqui nem tanto. Tem umas águas que a gente dá de vez em quando que a gente não conta. Tem uns molhos que eu já tentei lá que eu falei, nossa, eu não quero nem lembrar que eu fiz esse teste aqui, não. Caramba. Não, é interessante essa parte do testar, né? É algo que eu notei que vocês fazem com uma certa frequência. Então, Sim. ao decorrer da história aqui é sempre um teste, Sim. né? Não tem. Validação de produto. Tudo que chega pra frente pra vender, todos os funcionários já experimentaram. Já deram feedback, todos os sócios já experimentaram 5, 6, 7 vezes. Ó, isso aqui não tá legal aqui, vamos mudar aqui, ó, isso aqui não casa com preço, não tem como. Isso aqui não vai ficar legal, então vamos mudando, vamos organizando. O milkshake mesmo, ele já era para entrar agora no cardápio. Já era para ter entrado há uns 2 meses atrás. E a gente vem testando, até acabei em orçamento, porque não adianta a gente ter um produto com excelência, com preço astronômico que não vai vender, e não adianta a gente ter um produto com preço baixo que não tenha qualidade. Então a gente vem testando e refazendo, e isso aqui vai ficar legal, isso aqui não vai ficar legal, isso aqui é bacana, isso aqui não é. Muito caro. Isso aqui é muito caro. A gente fez um milkshake de. Nutella e um monte de... Não, paçoca com bacon. Nossa, Incrível. promissor. Só que ainda está em teste para caber dentro do preço. Totalmente diferente, é muito bom, mas o preço também é muito legal. Então, O milkshake é doce, é o preço salgado. tá tudo ali no meio termo até a gente conseguir. Então, tudo lá é muito teste, muita experimentação, muito feedback de todo mundo. Pô, se fizer assim, ó, não dá para fazer assim porque isso aqui vai dar isso aqui, vamos tentar de outro jeito. E vai assim para tudo que entra no cardápio. Então, chegou alguma coisa no cardápio, todo mundo já comeu umas 2, 3 vezes, já reclamou, já deu pitaco, a gente já mudou, já virou alguma outra coisa. Então, vamos lá. Para quem é a Taverna dos Pães? Boa pergunta, Marcelo.
A Taverna dos Pandas, a gente espalha a palavra do mundo geek, do mundo nerd, tá? Para muitas pessoas que ainda não conhecem. Infelizmente no Brasil, infelizmente ou felizmente, isso abre o nosso mercado, né? Mas no caso do jogo de tabuleiro, menos de 20% das pessoas conhecem o que é um jogo de tabuleiro, né? Então a Taverna do Panda, a intenção e o propósito dela é mostrar pro pessoal da nossa região, né? Porque a gente fala Taubaté, mas a gente recebe visita de Campos, de Lorena, já veio uma família de Guarulhos só para conhecer a gente, o que que é esse universo, né? Dentro de uma experiência incrível, né? Então, com boas comidas, com um ambiente bacana, uma música, sabe, temática, e a gente vai mostrar o que são jogos de tabuleiros, o que é um RPG. Então, nós queremos mostrar isso para todos, tá? Óbvio que se você é nerd, se você já tá dentro desse universo, adoro Game of Thrones, adoro O Senhor dos Anéis, vai lançar a série do Aragorn, adoro Harry Potter, vai ter mais uma série do Harry Potter, você já está na taverna, só não sabe ainda, tá? Mas se você não conhece esse universo, a gente te convida a conhecer, porque faz muito bem, agrega muito, é muito satisfatório você ver famílias se reunindo, e assim, a gente tem que deixar bem claro, que muitas pessoas perguntam pra gente, vocês são contra celular? Não, o celular é uma tecnologia aí para uso, faz muito bem, desenvolveu muito as pessoas, a Uso comunicação. cardápio também pro celular. Nosso cardápio é para o celular, de passagem, é um QR Code. Só que a gente quer também trazer a experiência física, né? É muito legal você parar com o seu familiar e poder dar risada, poder jogar, esquecer um pouco o mundo digital e ter aquela troca, né? Então, pra gente é muito legal te ver um pai e um filho jogando e se divertindo. Falando de pai e filho, a gente tem um caso de um rapaz que a mãe veio dar parabéns pra gente porque o filho começou a se sociabilizar melhor depois que começou a frequentar a taverna. Exatamente. A gente entende muito bem isso. A gente sabe que esse nosso propósito com jogos de tabuleiros, com RPG, com esse universo nerd, ele melhora as pessoas, sabe? O jogo, ele pode parecer uma coisa de brincadeira de criança, mas ele envolve planejamento, ele envolve interação social, ele envolve melhorar suas habilidades cognitivas. E existem estudos já muito sérios sobre isso, né? Somente lá fora. E uma entidade nossa que trabalha bem isso é o SESC, né? Ela consegue fazer um evento, infelizmente o Taubaté ainda não fez, mas faremos, desenvolvendo alguns adolescentes, algumas crianças, algumas habilidades com o jogo de tabuleiro. Porque hoje todo mundo é gamificado, todo mundo conhece os games por causa do celular. Então, o adolescente ou a criança é muito mais fácil ela entender, através de um jogo de tabuleiro, como gerenciar um recurso, como gerenciar a sua finança, como conversar com uma pessoa, como interagir socialmente, porque, infelizmente, o celular também, e a pandemia, né, trouxe, diminuiu um pouco essa interação social, né? Então, a gente tem essa missão e esse propósito. Mas, resumindo o que você perguntou, Marcelo, é para quem quer. Então, se você é nerd, você já está dentro, já deveria estar conhecendo nosso espaço, já deveria estar com a gente, se divertindo lá. E se você não é, a gente te convida a conhecer, porque é um universo que agrega e faz muito bem, sabe? Traz a sua família, traga seus amigos, e eu tenho certeza que você vai ter uma experiência única, divertida e física. Não, tô tranquilo. Na paz de Cristo. Vamos lá. Na opinião de vocês, por que a Taverna dos Pandas é um sucesso? Esse é um papo que a gente leva com uma certa frequência, né? Eu, pelo menos também, acho que a Taverna dos Pandas, além do esforço que a gente pôs e da forma como a gente leva ela, eu acho que ela é um caso único. Eu não. Todos os casos que eu já acompanhei, eu já li sobre, ou mesmo na minha família, que eu vi meus parentes passando, tá ligado? Eu não vi a mesma construção que a taverna teve. Porque a taverna, por mais que ela teve altos e baixos, ela nunca teve pra trás. Ela sempre foi um passinho pra frente de cada vez, mas sempre foi um passinho pra frente. Mesmo que fosse pouco, era caminhando pra frente. Então, eu não acho que, assim, o nosso exemplo ele seja um modelo padrão. Até hoje a gente discute sobre isso, eu e o Ricardo Sim. discutimos muito sobre isso, porque a taverna ela não seguiu um modelo padrão. Mas a gente aplicou muitas coisas que a gente conhecia, e lógico, sempre respeitando o nosso perfil conservador, e ela foi sempre dando passinhos pra frente. Então, me agrada muito como a construção da taverna foi. Ela não foi explosiva, ela não foi exponencial,
e eu consegui aprender junto com ela. Eu acho que a taverna é um caso único. Do meu ponto de vista, a taverna pra mim é um caso único. Cada um tem uma visão do que deu certo na taverna. Pra mim, o maior mérito da taverna, aí não é nosso, tá? Não é do que a gente fez. O que a gente fez, a gente faz até hoje, a gente se esforça e, lógico, todo mundo tem mérito. Mas a taverna tem um poder dela, que isso eu não sei explicar como, nem porquê, e nem de onde vem, que é o sentimento de pertencimento de quem frequenta. Então ela se torna um sucesso, mas não é um sucesso nosso, é um sucesso de todo mundo que tá lá. Porque todo mundo que vai, ou, pô, a gente tem um jogo para doar que ia ficar legal aqui. Pô, se vocês fizerem isso ia ser mó legal. Pô, a gente tem decoração lá que foi doada. Na verdade, muita coisa de decoração foi Sim. doada. Sim. Pô, se você colocar isso aqui, eu tenho uma cabeça de tigre lá em casa, de lobo, De que dragão. de dragão, que vai ficar mó legal aqui você colocar ali. E deram pra gente. Então todo mundo vem nesse sentimento de comunidade da taverna mesmo. De, pô, aqui é meu espacinho, eu acho que tem um carinho com. Porque o nerd ele sempre foi escanteado. Ele nunca teve um lugar pra ele. Hoje em dia eu acho que deve até ter uma balada nerd, não sei o quê. Mas o nerd nunca teve um espaço que abraçasse ele e falasse, ó, vem aqui é nerd, é pra gente. Nunca Nós é teve nerd. isso. E aí teve, e todo mundo que vai, pô, esse aqui é meu cantinho, esse aqui é meu lugar, esse aqui é pra mim, foi. Então a taverna tem esse pertencimento É, a que eu gente acho tem que cliente até hoje que sai de casa com um amigo pra sentar lá, comer um hambúrguer e ficar conversando lá. Só ficar conversando, nem jogar foi. vai ficar conversando com a gente. E isso aconteceu comigo, eu ia lá pra ficar conversando com o Rodrigo. E esse pertencimento da taverna é incrível. Pra mim, esse é o maior sucesso da taverna. Falando não nosso em si de esforço, porque a gente nunca fez esforço para isso acontecer. Foi um negócio extremamente natural. Todo mundo que ia chegando, ia agregando, ia somando, ia ficando, ia voltando, ia trazendo o outro e trazia mais um nerd que estava esquecido em algum porão. Libertava o nerd. Libertando o nerd. Exatamente. Liberta o nerd. Exatamente. Abrindo os portões de Mordor, surgindo um lá e fazendo amizade. Cara, isso pra mim é a melhor parte da taverna. E pra você? Então, sucesso é uma coisa difícil de definir, né? Todo mundo tenta criar uma fórmula, falar um porquê do sucesso, né? E eu acho válido e justo. Mas para mim a taverna é um sucesso muito dessa mentalidade do trabalho de formiguinha, né? O passo a passo, esse conservadorismo, porque o caso Rodrigo falou que é um caso único de fato. Ele abriu um negócio e já deu certo. Como eu disse lá anteriormente, isso é raro. Normalmente você quebra, né? A gente quebrou. Sim. Você quebrou uma porrada de vez. Eu quebrei uma fábrica de massa também. Tinha um outro empreendimento, também não deu certo. E o Rodrigo nunca teve essa experiência de Eu vi os fracasso. outros quebrando. Mas por isso que quando você perguntou da mentalidade, né? E eu falei que é uma mentalidade um pouco mais conservadora, porque a gente respeita muito isso. A gente, aquilo que ele falou, existe uma magia ali. O que deu certo, o que não deu, porque as pessoas vêm, porque as pessoas, sabe, procuram a taverna para conversar, porque tira aquele nerd do porão para apresentar pra gente, a gente adora aquele nerd do porão. Cara, não tem explicação. Mas um dos pontos que eu acho legal colocar é esse conservadorismo, sim. Sabe? É falar assim, pô, a gente podia ir para outra cidade, né? A gente podia pegar um capital e investir em tal lugar. Vamos para São Paulo, que é ali que as coisas acontecem, desenvolvem. E não, a gente sempre foi muito comedido. Pé no chão, eu diria. Sempre pé no chão. Então, eu já fui menos comedido em vários negócios que eu tenho. E na taverna eu sou muito comedido. Então, eu tenho essa diferença muito grande entre outras coisas que eu tenho e com a taverna. Pra mim também entra aquilo que eu falei pra você no começo, sabe? É um projeto de vida. Tá ligado? Não é um projeto de negócio, é um projeto de vida. Então eu não vou avacalhar com a minha vida de qualquer jeito, sabe? Eu vou, pouquinho em pouquinho, construindo a minha vida. É isso que eu imagino lá na taverna, tá ligado? Eu não imagino a taverna quebrando. Não imagino mesmo. Amém. Eu imagino cada tijolinho que eu coloco lá pra aumentar a taverna, crescer a taverna e tornar mais. As pessoas que trabalham comigo, eu quero ajudar elas da forma que eu puder. Sabe? Eu quero que todo mundo esteja feliz lá trabalhando. Tá ligado? Se tem briga, discussão, eu procuro conversar, sentar ou resolver da melhor forma possível, lógico. Tem coisas que são irresolvíveis. Lidar com humanos é difícil.
Mas eu procuro realmente transformar a taverna num lugar Bem-vindo às IAs. legal de É. vir trabalhar, tá ligado? Legal de estar. Quero que todo mundo queira estar lá, não esteja lá porque precisa estar. Então, mas uma coisa é a gente deixar bem claro, viu, Marcelo? Que os fundamentos básicos, né, que a gente fala de negócio foram seguidos lá. Tá? É um dos poucos negócios que eu presenciei que os fundamentos foram seguidos. Então, nós temos reserva de emergência, né? Nós lançamos todos os nossos gastos, nós temos um DRE. A gente divide dinheiro pessoal, dinheiro da empresa. Exatamente. Dificilmente você vai ver. Todas as minhas empresas nunca fiz isso só na taverna, que tem o dinheiro da empresa e tem o dinheiro dos sócios, tem Prolabore, pago todo mês, sabe? Divisão de lucro só a partir de um X resultado do mês. Então, os fundamentos básicos que, sabe, as pessoas batem muito nisso, né? E no começo pode ser que você fale, vou tentar por tentar, vou pular essas partes, que é estudo, né? O que é um ponto de equilíbrio? O que é um markup? Como formar um preço? Como escolher um local? CMV. CMV? Como fazer um DRE bem feito? Pô, eu preciso fazer um DRE, todo dia lançar essas notinhas. Cara, experiência própria, ok? Não é regra, não gosto de cagar regra. Mas se você seguir os fundamentos, é o único lugar que eu vi que seguiu e deu muito certo. Então, para minha experiência pessoal, seguir os fundamentos quer dizer que você tem muito mais chance de ter sucesso. Não significa que vai ser mais fácil. Jamais. Mas a chance de Notícia, pelo menos mercado você infernal. não se perder é muito grande. Porque, voltando na pandemia, a gente fez um tipo de promoção que se a gente não tivesse esse controle, a gente ia quebrar. No momento, lançando nos gráficos, a gente viu que a linha se inverteu. Começou a sair, a gente começou a pagar para vender lanche. Se a gente não tivesse Esse trato fino. essa metodologia, se a gente não tivesse essa Essa metodologia, disciplina. a gente ia quebrar. Ó, daí o Rodrigo viu e falou: isso aqui tá errado, isso aqui precisa mudar. E é isso, fundamento básico, fazendo o simples da melhor maneira possível, respeitando a nossa capacidade de investimento, de dinheiro, de disposição e tudo mais. Foi indo e a taverna é o que é hoje. Ou você segue a história principal do game, o mestre tá rodando no mapa ali, Fazendo as fazendo o que Side dá na quest. dele ali, side quest, chega Que nem The aonde Witcher, você né? quer. Pode dar certo também, a gente não sabe. Sim, sim, que eu falei, experiência Vai que, pessoal. né? Mas pra gente isso não funcionou. Ó, temos a galera aqui, né, participando. Roseli Molica, família de taverneiros, só agrega nerds. O Rafael Duarte, boas, grande abraço. Grandes pandas, adoro essa taverna, um local onde eu encontro muitos amigos e até minha família gosta do ambiente, a taverna é um sucesso. Rafaela. Harry Christian, pede pro Ricardo parar de falar com... Pede pro Ricardo parar de engrossar a voz. É natural, meu querido. É autotune, é que a gente É natural. É natural. Foi Deus. É o nosso Lil Ricardo. O Rafa tá falando todos somos uma grande família, contrata orcs. Natália Barros, ideia inovadora de negócio para a região, agregou muito valor aos nerds e à comunidade em geral. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Pedro, opa galera, manda salve pro Sem Net. Ô, Pedrão. É nóis, irmão. Natália Assis, boa noite, os melhores taverneiros do Vale. É sempre puxa saco, não vale. Mia Vale, orgulho de ser nerd, estou aqui. Roseli Molica, aí galera da taverna, boa noite. Isso aí, a fanbase tá em peso, né? Isso é importante, gente. O Poder Panda, ele é real, né? Panda Power. Amém. Nossa rede, agradecer a vocês aí, é um sucesso. Onde que vocês pretendem chegar com a taverna? O céu é o limite. Até lá, As E a paz perguntas. mundial? não me importa com a paz mundial. O que me importa é a taverna. Não, a gente gosta muito do que a gente faz. A gente entende que a gente tem uma missão. A gente se diverte literalmente. A gente se diverte Nossa muito. Senhora, todo dia E é a um aprendizado gente diferente. quer passar para mais pessoas esse universo, né? A gente quer passar esse carinho que a gente tem ali dentro,
esse universo de board games, esse universo de RPG. A gente quer mostrar o quão bem ele faz, né? O quanto agregou às nossas vidas, a gente quer agregar a vida de outras pessoas. Então a gente imagina assim a taverna muito além desta província. Nós queremos expandir aí o reinado, se Deus quiser, em breve. Isso aí. Fala, Jó. Aí, Christian falou aqui que pede um aumento. Ô, Christian, você pode pedir, tá? Eu vou colocar na lista de prioridades lá. Vai virar a Depois te escala info- 6x1. É. Vai vir um aumento de trabalho. Vai aumentar a side quest. Vai aumentar sim, Cris. Cris é um querido nosso, ele trabalha com a gente lá. É o nosso velho ranzinza. É um cara que, tipo, ele guia a taverna, né? Ele tá ali no caixa, tá ali nas mesas, tá na cozinha. Ele é o nosso braço direito. A gente gosta muito do trabalho dele, a gente admira muito ele, a gente é muito agradecido por ele estar lá. Agora você fala a verdade. Agora, sobre o aumento, você merece e um dia terá. Uma coisa que falei brincando aqui da escala 6x1, mas a taverna ela tem muita coisa que a gente acredita que é nosso assim. Então, quando a gente abriu a taverna, eu queria lanches que satisfizesse a pessoa que comesse um, mas vai sair satisfeito comendo um. O Rodrigo tinha a ideia dele de ser um lugar nerd, acolhedor para nerd e tudo mais. Só que uma coisa que todos nós ali sempre tivemos é: a gente quer trabalhar, a gente vai trabalhar bastante, mas a gente também quer viver. E por isso a taverna abre de quarta a domingo. A gente não tem final de semana, mas em compensação, a gente folga 2 dias, a gente, nossos funcionários, para todo mundo poder descansar. É, mais ou menos, porque às vezes a gente tá lá segunda, às vezes a gente tá lá terça, Sim, fato. Aí isso aí é a vida do empreendedor. mas isso aí a gente não ia fugir de qualquer jeito. Mas a gente preza muito por isso, Sim. para ter uma qualidade de vida, olha, vai estar todo mundo bem, vai vir todo mundo bem, vai todo mundo pelo menos descansar. E aí o Cris pediu aumento, a gente vai mudar para 6x1 e aumentou o serviço. Então tem que pegar mais XP aí pra passar de nível. Perfeito. Bom, entramos na parte de contratação, certo? Vocês têm funcionários, são quantos funcionários? A gente tá atualmente vocês. com. Não vale a gente? A gente tem 4 fixos e 3 rotativos. Beleza? Como que funcionou o processo de contratação? A primeira tem que ser nerd. Beleza? Pré-requisito. Sim, porque a gente vai falar de coisa nerd o dia inteiro, a gente vai reclamar de coisa nerd o dia inteiro, então tem que entender essa parte. Vai entrar em debate de qual personagem é mais forte, É, no mundo dele É ou no importante mundo saber sobre neutro. é muito importante saber sobre isso. Mas, a princípio, a gente procura pessoas que realmente queiram estar junto. A gente preza muito pelo ambiente também. A gente quer realmente que o ambiente de trabalho seja de crescimento. Muitos dos nossos funcionários hoje foram clientes antes de ser funcionário. Muitos. Sim. E a maioria a gente já teve outros funcionários lá. Normalmente, quando não é cliente, ou não é nerd, ou não é do mundo, ele não fica. Ele chega, ele faz o serviço ali, mas ele automaticamente sai. Porque a gente vive essa pegada nerd 24 horas por dia lá dentro. É piada nerd, é coisa que os outros ficam olhando, tipo, Meme nerd, meme nerd, discussão de poderzinho. de anime, de de RPG, anime. de videogame. A gente vive. A taverna, ela respira coisa nerd. Não tem como escapar disso. Então, as pessoas que não conseguem se encaixar lá, automaticamente não conseguem ficar muito tempo com a gente, infelizmente. Mas tem muita gente que chegou lá e aprendeu. Sim, e hoje gosta. E hoje E gosta. hoje- Só que é o nerd incubado, que não era eu quando eu era criança, que não sabia que era nerd ainda. É. É o do porão. É o do porão. Não. O do porão é um pouco mais embaixo. Ele chega, ele se estabelece e aí ele vai se soltando aos pouquinhos. Mas é muito importante esse perfil pra gente. Como você está falando, a cultura em si, da própria empresa, ela elimina as pessoas ou atrai as Sim. pessoas. Sim. Perfeito. A cultura empresarial, que foi algo que foi construído ao longo do tempo, já veio embutido em vocês, e você se descobriu posteriormente. Isso é normal.
Mas que acontece, né? Sim. Como você se sente agora que você saiu do armário? Vai, de certo aí. Cara, eu primeiro. Mais leve, livre e solto. Ai, me sinto uma nova pessoa. Primeiro contato com alguma coisa nerd que eu tive na vida, assim, foi com RPG na faculdade, de uma galera que era os esquisitos da faculdade. Entendi. Ó, o bullying vindo. Não, pior. Enfim. E aí eu tive o primeiro contato com uma sessão de RPG. Isso eu tinha 22 anos, 20, mais ou menos aí. Depois disso, nunca mais. Me formei, fui embora pro Rio de Janeiro. E aí, lá, depois eu tive a oportunidade de ter contato de novo com RPG e começar a jogar. E aí eu comecei a gostar de verdade. Tanto que eu não sou tão ligado ao board game. O meu negócio é muito RPG. E aí, quando eu voltei pra Taubaté, o único lugar que tinha, assim, era ou em casa, juntando os amigos, ou a taverna que apareceu. E aí a gente foi. Fui atraído pra lá e fiquei lá. O poder do panda É isso. atingiu ele. Essa massa que atrai os seres Esse pra lá. campo gravitacional. Esse campo peludo Acho que é gravitacional. estático. Estático. Beleza. Em relação à parte de expansão, como que vocês pretendem expandir o negócio? Então, nós imaginamos como franquia. Nós estamos hoje trabalhando para isso, nossos números, nosso modelo, nossos processos, que a gente imagina uma expansão sim com franquia. E vocês pretendem lançar essa franchise próximo aqui ou atingir São Paulo, por exemplo, já direto para lá? Então, na verdade, nós queremos trabalhar com uma consultoria. Na verdade, a gente quer atrair, né? A gente quer que as pessoas se sintam compelidas à nossa franquia. Até porque muito da nossa franquia vai depender realmente do gosto da pessoa, de vivenciar essa Exato. cultura, sabe? Então, a pessoa que eu entendo, pelo menos, né? Que for adquirir uma franquia atrás dos pandas, lá pra frente, ela vai ter que participar da cultura nerd, ela vai ter que implantar a cultura dentro da empresa. Que a empresa é muito ligada a essa cultura. Perfeito. E em relação à parte dos eventos, eu vi que tem. Vocês ainda fazem o Corujão? Fazemos com um pouco mais de espaçamento agora, né? Como que funciona a parte de eventos temáticos? Então, nós chegamos a trabalhar bastante em eventos temáticos no começo ali, 2022, 2023, principalmente com os corujões. Então, para quem não sabe o que é um corujão, é quando você passa a madrugada inteira jogando um É o jogo. último nível nerd. Você junta um monte de nerd numa sala escura até outro dia. E a gente já chegou a juntar muito nerd, uns Nossa 60 Senhora. nerds ali na taverna jogando a madrugada inteira. Então, como que funcionava esse evento? Como funciona ainda? A gente tem umas 3 horas para comida, né? Então tem uma entradinha, depois tem um prato principal, e quando começa a amanhecer, tem um café, né? Um café, um bolinho. E a ideia desse corujão é você jogar com seus amigos, conhecer novas pessoas. Então são muitas coisas boas desse corujão. E muitos deles foram temáticos. Halloween, pirata e dentre tantos que a gente já teve, Caça ao tá? tesouro. Caça ao tesouro. No momento, a gente está trabalhando com um pouco mais de espaço com esses corujões, porque eles dão um trabalho diferente, tá? E a gente está trabalhando com algumas temáticas, testando, né? Então, o último teve leilão de itens, teve algumas coisas bem diferentes, tá? Agora, com o evento, a gente tem algumas pretensões, né? Que a gente ainda não lançou, mas a gente quer sim fazer alguns eventos aqui em Taubaté. A gente teve com a Expo Comics, né? Que foi lá no Pátio Pinda, que foi muito divertido. Eles fizeram uma espécie de cidade medieval, onde eles colocaram um café, onde eles colocaram a gente, mais o nosso hidromel, algumas pessoas ali. Ficou muito bonito, ficou muito legal quem foi lá. Tem muito cliente que foi lá, depois veio conhecer a gente, foi muito divertido. E a gente queria fazer mais eventos nessa pegada, para a gente levar a cultura nerd para universos fora da nossa bolha. Interessante. Essa parte de eventos temáticos assim é muito interessante porque fomenta
dá visibilidade e as pessoas conseguem entender um pouco mais a proposta de vocês, Sim, né? sim, ainda mais quando são em espaços diferentes, né? Como o shopping, que foi a Expo Comic, como uma Fiz- exposição. A gente fez uma escola também, a gente Isso foi participou no- da escola do Exatamente. João Alves. No momento agora, não é bem um evento, mas a gente está bem focado na cultura do RPG. A gente está abrindo mesas, procurando mestres profissionais para trazer mais a palavra do RPG. Como você citou, a gente saiu na vanguarda e foco deles foi muito no RPG, né? Eles gostaram muito. Gostaram bastante. Então a gente está encaminhando com isso aí. É um projeto, a gente tá querendo trazer mais pessoas para conhecer o RPG. E assim, nós queremos muito fazer um evento medieval. Então, se você que está nos assistindo aí tem alguma ideia, quer agregar valor, quer somar com a gente quer muito fazer um evento medieval acontecer aqui na nossa província, tá? Então, se você tem alguma coisa aí, uma carta na manga, vem conversar com a gente, trocar uma ideia que a gente tem interesse em fazer isso acontecer. Excelente, isso daí é muito importante. Vocês estão abertos para parcerias. Com certeza. Sim, a gente gosta muito. Entendi. Então, um evento medieval, certo? Seria muito legal. Tem um que acontece na cidade de Socorro, se eu não me engano. Acontece todo ano. E assim, ele Jantar medieval. Jantar medieval, ele é muito tradicional, mas ele é muito legal. Né? Onde você tem comidas tipicamente da época, né? Então você come com a mão, aquele pão enorme. Aí tem arremesso de machado, arquearia, luta de espada. Nossa, é incrível o evento. A gente queria fazer algo parecido aqui também em Taubaté, né? Onde as pessoas vão trajadas, né? Onde tem toda essa temática. Então a gente está buscando, sim, um espaço, lugares e pessoas para a gente fazer um evento medieval, que eu acho que vai ser extremamente divertido. Atualmente, vocês têm alguma parceria? Ou colaboradores, assim? Não, né? Temos o nosso amigo do hidromel. Um É. abraço aí pro O Joe, Joe. que é um hidromel fantástico. A gente já teve muito hidromel na taverna, né? Agradecemos a todos, tá bom? Mas o do Joe é diferenciado. Ah, Ele cara, é muito um bom. produto artesanal e ele traz muito coisa que a gente acredita que é o carinho com o produto. Então, você vê ele falando da produção de hidromel, por mais que você não tenha o mínimo interesse em saber como é que é, você nunca se preocupou, você vai parar e vai prestar atenção porque ele vai explicar como ele higieniza a garrafa, como que ele colhe o mel, como é que decanta, como é que muda, como é que agita, quanto tempo fica. Cara, é incrível o carinho que ele tem com o produto. Isso reflete na qualidade do produto dele. Mas parceria é essa? Temos o chopp da Fauno, né? Esse Que a também gente teve é- algum trabalho com o chopp, é importante a gente falar deles. Eles são muito bons, né? A gente teve problemas, então o chopp pra gente virou um problema de fornecimento, de abastecimento, de tudo que você imaginar. E eles resolveram. Hoje a gente não tem nenhum problema com o chopp, e é Nosso um problema chopp não incrível. foi com ele, foi com outro fornecedor. Isso. Uhum. A gente teve Mas um eles primeiro, trouxeram uma solução pra gente. a gente Eles teve vieram. um primeiro fornecedor que deu uma infinidade de problema, coisa que a gente, cara, todo mundo é leigo no bar. Só que você vê como é que tira um chopp, não é um bicho de sete cabeças. E a gente não conseguia, porque não dava regulagem, não dava jeito, não arrumava, não dava nada. Desistimos dessa primeira parceria. Conversei com o Alan e com o Bill da Fauna. No outro dia eles estavam lá, eles olharam, falaram: dá pra fazer assim, dá pra fazer assado, dá pra ir por esse caminho, dá pra gente fazer assim, a gente coloca desse jeito. E aí, a partir daí, a gente nunca mais teve problema. Vamos falar sobre eles, que eles são realmente muito bons, a gente gosta muito deles. Isso é importante. Parcerias que resolvem e parcerias que atrasam. Exato. Espaço tem para Senhora. todos, né? Mas não são todos que cabem no espaço. Temos parceiros também que é bom salientar, que são nossos mestres profissionais de RPG, tá? Óbvio que nós os remuneramos, né? Mas eles são muito mais do que mestres remunerados por eles. São amigos, parceiros. Nós admiramos muito o trabalho deles. Eles mandam muito bem no RPG, muito bem mesmo. E eles fazem parte do papel que a gente se propõe a fazer, que é espalhar a palavra. E eles fazem muito bem isso. Então, eles são grandes parceiros. Isso aí também eu acho uma coisa assim, sensacional, porque você ter um bom mestre, né? E para quem não sabe qual é a função do mestre, é ele guiar a história, guiar os personagens, apresentar para os personagens desafios ao ponto de que quem está jogando se desenvolva
Se divirta. se divirta, né? Crie bons momentos ali para que a pessoa volte. E para a pessoa ter esse feeling, é desafiador. É bem desafiador. É estrada. É um conhecimentozinho, é uma paixão, é se empenhar. Tem que ter vontade, empenho, tem que gostar do que faz, tem que gostar do que fala, tem que participar bastante. É 6 horas de jogo, para quem tá lá jogando. Pro mestre, tem mais 12 escrevendo a história, montando um roteiro, que você vai chegar na hora e os jogadores vão cagar para ele, vai estragar Vai tudo. todo mundo pegar um barco e ir para outro continente. Vai todo mundo, vai matar. O mestre vai desenvolver um NPC para desenvolver a história e vão matar. E aí o mestre tem que tirar da cartola ali e propor outra coisa. Então, ser mestre, apesar de ser muito divertido, é bem desafiador. E você ser bom nisso é para poucos e parabéns para os que conseguem. Os nossos conseguem ir com maestria. Beleza. Atualmente, quantos mestres vocês têm? Temos 4. Temos 3. Ashura, Fioreto. Romero, Pedrão. É o Pedrão. O Ah, meu tá meio. a gente tem uma outra mesa que aí os jogadores não entram em consenso em horário, mas a ideia Essa é outra parte também do mestre tem que acertar o horário de todo mundo. entre 3 e 4 mestres. A gente tá ali no. Não, são 4. Entendi. Bom, sucessos vocês já falaram que é subjetivo. Sim. E cada um deu a sua definição. Agora, a percepção do dinheiro, qual é a percepção que vocês têm? Que nunca tem o suficiente. Que nunca, Perguntas são boas. Que nunca tem o suficiente. Nunca é o suficiente. Parabéns, Marcelo. nunca tá no que a gente Vamos lá, quer começa pelo Guilherme ali. e a gente sempre agradece pelo que a gente tem. Porque a gente teve épocas difíceis de fechar o mês na risca, com nenhum real de lucro, fechar nosso ponto de equilíbrio. E agora, com um planejamento melhor, com uma visão um pouco melhor, com muita coisa que o Ricardo trouxe, a gente vem numa crescente e a gente vem estruturando real a taverna. Então, assim, não tá no que a gente gostaria, mas estamos caminhando para. Ninguém aqui tá milionário, ninguém tá rico, mas também não tem ninguém passando fome. Não. Miojão não é pra isso. Eu já como na taverna para isso mesmo. Não, mas o dinheiro, ele. O dinheiro nunca vai sobrar. O fato é esse. O dinheiro nunca vai sobrar. Sempre vai ter alguma coisa pra fazer, sempre vai ter uma coisa pra arrumar, sempre vai ter uma coisa pra melhorar. Mas hoje eu acho que o dinheiro ele é muito mais pra nós gerenciável. Já foi antes. A gente já passou por épocas extremamente difíceis em que a gente tinha que trazer dinheiro do bolso, aportar na empresa pra ela permanecer. O Covid foi um dos exemplos. Então, hoje a gente está muito mais estável, nosso caixa é mais estável, nossos fornecimentos, nossos pagamentos muito mais estáveis. Então, hoje o dinheiro ele é mais estável. Vai sobrar, nunca sobra, infelizmente. Infelizmente. Bom, o dinheiro, saiba que no começo é malabarismo puro, né? Você vai ter que, com pouco, fazer muito. Você vai ter que postergar alguma coisa, adiantar outra, inventar maneiras de fazer aquele lucro aparecer, sabe? Seu salário ser pago, mas principalmente o salário daqueles que estão com você. Então, o dinheiro, ele é muito difícil no começo. Mas, de novo, chovendo molhado, se você seguir os fundamentos, criar uma reserva de emergência, ter consciência do que pode ser pago a você pelo negócio, porque tem muita gente que acha que merece X e não quer saber se o negócio pode te pagar X. Ou quer ganhar aquilo que ela ganhava no mercado de trabalho, né? Eu já teve mais de um caso de uma pessoa que saiu de uma fábrica, no caso da Volkswagen, e queria ganhar a mesma coisa no negócio que ela abriu. Não funciona assim, sabe? A empresa tem uma condição de pagar um X. Isso está muito bem claro na sua cabeça, quanto que é esse X, para ela não sangrar. Porque se você sangrou a sua empresa, porque você vai ver muito dinheiro acontecendo. É diferente quando você ganha 5, 10 mil reais e você gerencia aquilo como um salário.
Diferente quando você vê passando 50, 60, 70, 80 mil no faturamento de uma empresa, entrando, e você não se deslumbrar com aquilo. Porque aquilo lá não é dinheiro no seu caixa, não é dinheiro no seu bolso, aquilo é dinheiro da empresa, que vai pagar colaboradores, vai pagar os insumos, vai pagar o aluguel, vai pagar a energia. Então não se deslumbre. Entenda que o lucro, a margem, ela é sempre pequena. Então, de um negócio saudável vai ser 15 a 20%. Então, se você viu 100 mil passar numa conta, e faça uma conta PJ, não passe na sua conta física, daqueles 100 mil, vai ter para você ali 20 ou 10, né? Se você quiser criar uma reserva para o seu negócio. Então, não se deslumbre com o dinheiro que o negócio vai movimentar. É importante entender que aquele dinheiro é do negócio. E sangrar ele é fazer você desistir daquele projeto, é você matar aquele projeto. Então, não mate o seu projeto, se você o ama, se você quer ele vivo, administre bem esse dinheiro. E pode ter certeza que depois de um trabalho bem feito, esse dinheiro ele vai se reverter para você. Os seus ganhos eles são escaláveis. Diferente de um trabalho que você está num emprego, onde você tem um reajuste de 5, 6, 7%, no negócio não. Se você for inteligente, se você tiver ações, se você for proativo, você consegue sair de 1x para 2x no outro ano, né? Mas você precisa de muito esforço para isso. Mas dá. No começo, vai ser muito difícil. Mas depois vai acontecer isso. Uma pessoa vai chegar com um fornecedor de queijo que é muito mais barato porque você está comprando em escala. Então, nesse dinheiro do queijo, você já ganha um X a mais. Ou você vai no Arma Taubaté, né, com o nosso amigo Thiago lá, que foi uma virada de chave, como o Gui falou, e você deu uma tacada certa. Aquilo vai aumentar seu faturamento e esse dinheiro, então num mês você está vendo X, no outro mês você está vendo 3X. Né? Então isso acontece no negócio. Isso não é mentira, que a escala do negócio é muito melhor, muito mais recompensadora. Tá? Mas não misture o seu dinheiro com o dinheiro da empresa. O dinheiro da empresa ele é grande em proporções a você. Né? Então se você ganha 5, 10 mil, você vai ver 80 mil passando, é uma diferença muito grande. Né? Só que não é dinheiro seu, é dinheiro para pagar as custas da empresa. No mínimo ali, no máximo ali vai somar uns 20%. Né? Então não misture isso. No máximo, bem gerenciado, bem direitinho. O Flow ali, como o nosso amigo Marcelo, diz que tem uma margem de 55%. A gente vai chegar lá o dia. Eu acredito nessa margem. Eu confio. Mas misturar o seu dinheiro com o dinheiro da empresa é o primeiro passo para quebrar. Pra cair de boca. Nossa, é mesmo. Bom, o Rafael tá fazendo propaganda aqui. Quem quiser jogar RPG na taverna, posso criar mais mesas para iniciantes e experientes. Venham à taverna e vamos à aventura. Muito bom. Boas, Obrigado, mestre. Você é incrível. Falando em mesas, existe alguma que perdura há longos anos? Cara, joguei uma mesa durante muito tempo. Pra gente hoje, eu não jogo nenhuma mesa. O Rodrigo acho que joga uma há um tempo. Mas pra gente, jogar pra gente é muito difícil. Pra gente nossa, é homérico, é um serviço complicado. Pretendo começar uma mesa agora, não sei quanto tempo a gente vai jogar, não sei de quanto em quanto tempo vai ser, mas a proposta da mesa, acho que qualquer mesa de RPG é durar no mínimo 6 meses. Qualquer aventura menos que isso, pra mim já não vale a pena. E dos players que vão lá, existe alguma mesa assim, que se destaca? Do Rafael e o Fioreto, eles já estão. São as mais antigas, né? Rafael e Fioreto. Eles já estão há uns 4 meses jogando. 4 meses? Mais ou menos Por aí, isso, né? Acho que o do Rafael, do Boss é 4 meses e a do Fioreto deve ser uns 2,5, 3. Não, começou antes do final do ano. Eles estão jogando desde o ano passado. Já uns 4, 5 meses é um caminho aí. Só para entender, Marcelo, porque ele tá falando desse tempo tão curto, né? De um negócio que tem 7 anos. O RPG ele foi muito proeminente no começo, né? Mas ele começou a se desfazer, né? Principalmente na taverna. Pode ser que essas mesas continuaram em outros lugares, né? E a gente entendeu isso no ano passado, que o problema era o mestre, né? Porque ser mestre é um trabalho bem mais desafiador do que ser jogador. Como o Gui falou, ele joga 6 horas ali na noite, mas tem mais 12 horas que ele está criando aventura, analisando, pesquisando. Então a gente percebeu que o mestre era o problema. Foi quando a gente decidiu contratar esses mestres. E
remunerar eles para eles poderem jogar RPG na taverna e trazer jogadores para RPG. Então essa iniciativa faz uns 5 meses que começou. Daí os RPGs voltaram a se estruturar na taverna. Mas não que as mesas lá de 2017, 2018 não estão continuando, perpetuando isso aí na casa dos jogadores que ali jogavam, né? Bom, a gente tem notícia de grupos que se formaram na taverna, que viraram amigos, eu não sei se jogam a mesma mesa até hoje, mas que jogam um RPG. É, sempre uma coisa ou outra a gente escuta. O pessoal, ele se manteve, né? É que realmente, na taverna, quando a gente começou, e o pessoal veio, a gente não organizou isso. Foi mais o pessoal se reunindo ali, entendeu? Uhum. Hoje a gente está com uma proposta de organizar isso. Então hoje a gente pensa em como remunerar um mestre, horários, como trabalhar, ou agora a gente está pensando em trazer produtos para esse tipo de pessoas, sabe? Então hoje a gente está estruturando mais e organizando mais isso. Entendi. Se torna até uma profissão, né? Sim. Exato. Profissão de É o mestrado. que muitos querem, né? Você vê aí que tem mestres profissionais narrando jogos online. Então ele fala, minha mesa custa X, né? Minha sessão custa X. Tem mestres criando aventuras online. Então as pessoas estão tentando se profissionalizar como mestre. Eu acho super legal, super Acho válido. legal também. Realmente a profissão mestre é desafiadora, é difícil. E eu acho que eles têm um bom futuro. E depois do mestre vem os players, que possivelmente também são as pessoas que, numa sinergia com o mestre, fazem a história acontecer. É importante. Mas não adianta, o mestre vai ser sempre o ponto. O Eu acho que o ponto. mestre é a pedra angular. Porque se a campanha começa a dar muita barriga, se começa a ficar muito chato, e assim, o que é divertido no RPG? Pra mim é montar uma ficha otimizada. Combeiro safado. Começou a divergência, vamos lá. Pra mim é montar uma ficha otimizada e colocar capacidade no máximo. Aham, combeiro. Para outras pessoas é a parte da interpretação, do roleplay. Para outros é ler a regra. Então é difícil você entender o que cada um quer e conseguir juntar isso de maneira coesa numa mesa e ficar divertido para todo mundo. E nisso, se você tem essa capacidade, você mantém os seus players ali. Porque os players são os primeiros a não ter responsabilidade com a mesa. Pô, não tá legal, não tá chato. O que aquele cara tá me propondo, eu não tô gostando, vou procurar outra mesa. E tá certo, não é errado isso. Só que pro cara que tá se dedicando àquilo é complicado. E aí o cara também tem que ter um entendimento que aquele tipo de jogo para aquele player não tá legal e vamos mudar isso e vamos, olha, vem, volta pra cá, tem um negócio que é legal. Semestre é um puta de um pé no saco, cara. É muito bom, é muito bom, é muito divertido. Você mata os outros, você pune, você dá risada, você narra umas coisas que você não quer narrar. Mas a real é que É trabalhoso. é trabalhoso, É cara. trabalhoso. É trabalhoso. Eu sigo algum pessoal no Instagram e tem acho que são 2 casais que eles jogam RPG. E eles sempre estão postando as coisas no Instagram sobre RPG. E esses dias eles estavam num bate-papo, como eles monetizaram isso, como virou serviço, como eles conseguiram. Eu achei sensacional. Só que a dedicação que eles têm pro Instagram do RPG deles é um negócio absurdo. É surreal. E eu acho isso sensacional. É para você viver daquilo que você gosta, da mesma forma que vocês, Sim. né? É preciso se dedicar muito em cima disso, né? E agora vamos para uma pergunta um tanto quanto reflexiva. Ixi, achei que todas eram. Entendeu? Você está frente ao espelho, você vê aquele garotinho que cresceu, fez faculdade, se especializou, se tornou sócio, vem transformando vidas através do que você faz. Qual é a perspectiva que você tem de você? Cara, acho que aquele garotinho ia ter orgulho. Eu enxergando aquele garotinho ia falar, pô, vamos dar valor para outras coisas, vamos aprender outras coisas primeiro, vamos desprender um pouco das coisas, vamos focar em outras coisas, porque eu demorei muito para entender o que precisava ser feito.
E aí eu comecei a fazer o que tinha que ser feito muito tarde. Gostaria de ter começado a fazer o que eu tinha que fazer antes. Se isso fosse o que eu pudesse falar pra ele. Mas acho que ele, olhando o resultado de hoje, ele sentiria orgulho. Falar, pô, tá, deu errado durante muito tempo, mas no final, a partir de agora, Hoje é o final, tá? tá indo, né? Não sei, não vou muito mais longe também. Vai sim, né? Eu acho que ele ia sentir orgulho. Falar, pô, tá bacana. No frigir dos ovos é um saldo positivo. Né? Rodrigo, vamos lá. Aquele garotinho que sofria bullying, É, cresceu. cara, não tenho o que dizer não, porque acho que sempre a palavra que bateu muito forte em mim foi perseverança. Então, eu sempre perseverei no que eu queria, fiz muita cagada, errei muito, errei, mas eu acho que todo esse caminho que eu passei foi necessário para eu estar aqui agora. Eu não tenho arrependimentos. Fiz muita merda, fiz, mas não me arrependo, porque realmente essas coisas que eu fiz me construíram. Show de bola, cara. Ricardo, e aí? Qual é a perspectiva que você tem de você? Ele tinha mais cabelo. Nossa, muito mais cabelo. Acho que isso não é importante pro mini Ricardo. Eu acharia muito inusitado. Eu ia falar pra ele que você não imaginaria como as coisas dariam certo. Como os planos aí de Deus são maiores do que os nossos. Como as nossas perspectivas são pequenas, né? Falar que a gente teria um negócio que fala sobre RPG, fala sobre que eu poderia chegar num lugar onde eu trabalho e posso falar sobre um jogo novo, que é aquele cara que gostava de jogar banco imobiliário e ia ter pessoas para jogar banco imobiliário. Então, eu acho que ele estaria espantado, sabe? Eu acho que nunca imaginei traçar essas linhas, ir por esses caminhos. Os planos são bem maiores do que a gente imagina. Show de bola. Uma mensagem que vocês queiram deixar para quem está assistindo, vai assistir ou ouvir esse podcast. Vá pra Taverna dos Pandas que você não vai se arrepender. Comercial. Uma mensagem? É. Busquem sabedoria. Paz mundial também não. Não sei, acho que assim, você tem um sonho, vai atrás, irmão. Não tem limite, não. O limite é você só. Eu diria, né, a gente está falando aqui de um podcast mais empreendedor, mais sobre negócio. Então, empreenda. Ó, o coach vindo. Empreender é muito legal. É realmente recompensador. Mas não romantizem demais, né? É muito difícil. Tem muitos percalços, muito mais percalços que você estar aí num emprego fixo, né? Numa carteira assinada. Mas é muito vantajoso. E estudem. Se possível, leia muito. Busque sabedoria. Busque sabedoria. Bilu. Porque as pessoas, elas ridicularizam um pouco, né? O Rodrigo falou coach. Mas as pessoas de sucesso, elas têm muito o que falar. Tem muito o que passar por você. Não existe fórmula para o sucesso. Ponto. Mas elas têm muito o que dizer o que elas fizeram. Né? Muito o que falar o que elas erraram. Então, eu li muito mesmo de livro como o Rodrigo diz, de coach, né? Flávio Augusto, o T. Harvard, o nosso amigo lá do Pai Rico, Pai Pobre, o Roberto Kiyosaki. Cara, tem muito conhecimento bom ali. Ali vai te ajudar a evitar muita coisa. Então estude bastante, sabe? Não vá só na teoria. E em contraponto, se arrisque. Né? Pode dar muito errado, pode. Mas pode dar muito certo. E só tem um jeito de saber, é fazendo. Então faça. Põe a mão na massa, como eu falei pro meu irmão lá em 2017. Vamos fazer alguma coisa. Não temos ainda o ideal, né? A gente não vai ter uma casa medieval com jogos, com hambúrguer, mas a gente vai fazer um evento, e nesse evento a gente vai testar, e dali a gente vai desenvolver. Então se arrisque. Tem um negócio que eu aprendi com o Ricardo, e isso Pode ser falado agora? pode, Amém. não é mais 18. Tem um negócio que eu aprendi com ele que eu acho que é muito legal e vale para todo mundo que quer começar alguma coisa, que pensa em fazer alguma coisa ou que em algum momento vai por esse caminho. Entenda no que você é bom, foque no que você é bom, não se prenda no que você não sabe fazer, procure outra pessoa para somar com você e cobrir os seus erros, porque se você potencializar o seu ponto forte, o outro potencializar o seu ponto fraco, a chance disso funcionar é muito grande. Isso eu aprendi com o Ricardo, eu acho que é um negócio muito legal para você pensar no que você pode ou não fazer, não se esforçar para aquilo que você não consegue. Não significa se conformar,
Mas se é algo que realmente você não consegue, procure alguém para somar com você que vá conseguir fazer aquilo. E, cara, e eu acho que assim a taverna trabalha nesse tripé muito bem. O que um é ruim, o outro é bom, no que o outro é bom, o outro potencializa e a gente se equilibra muito bem nesse ritmo. Aprendi com o Ricardo, eu acho que vale a pena para você que está pensando em abrir alguma outra coisa. Excelente. Para quem quiser ir à Taverna dos Pandas, qual é o endereço, qual é o telefone? Nós estamos localizados em Taubaté, São Paulo, na rua Frei Modesto Maria de Taubaté, número 25, no Jardim Santa Clara, ao lado da padaria Panino, próximo à Avenida do Carrefour Bairro. E o arroba de vocês é? @Taverna dos Pandas. Exatamente, arroba Taverna dos Pandas. Eu sei o telefone. E o telefone? É 981 17 6479, DDD 12. Beleza? Lembrando que o funcionamento é das quartas Ao ao domingo, domingo. das 18 às 23, a gente fecha o portão e a cozinha fecha. Mas quem tá lá geralmente fica até meia-noite ainda. Show de bola. Bom, guerreiros e guerreiras, nobres e plebeus de todos os reinos, agradeço a vocês por terem acompanhado esse podcast até o final. Se você não curtiu, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, na sua plataforma preferida, ativa o sininho de notificações para quem está no YouTube. Sempre que trouxermos um conteúdo relevante, você receberá esse conteúdo e poderá agregar isso na sua vida e fazer networking. Agradeço primeiramente a Deus por ter colocado vocês aqui na minha Amém. frente. Foi um prazer reencontrá-los e conhecê-los. Agradeço a Hillary, que mais um episódio está aqui atrás. E agradeço a você. Parabéns por você ter ficado até o final. E espero que a história tenha sido do seu agrado. Foi uma honra, Milord. Obrigado. Obrigado a todos que permaneceram escutando a gente falando bobeira e falando coisas relevantes. Boa noite para todo mundo e muito obrigado. Show de bola. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.